Hoje, durante uma conversa, surgiu esse tema: filhos dependentes de pais, filhos já mais jovens, não são crianças, mas ao mesmo tempo pais dependentes dos filhos. Vamos aprofundar nesse tema? A constelação sistêmica tem um olhar muito interessante sobre a dependência, a relação de hierarquia entre filhos, pais, avós, ancestrais. Dizemos que tudo é transmitido do passado, das gerações anteriores para frente. Então, experiências, dons, talentos, aquilo que foi vivido, capacidades de deslocamento, de trabalho, habilidades, tudo isso está sendo transmitido geração por geração, mesmo que a gente não tenha conhecimento. Provavelmente através do DNA, através dessa conexão com o campo, como nós falamos, a gente acaba herdando dons que talvez a gente não tenha experienciado na nossa vida. Por isso dizemos que na constelação, os pais eles têm prevalência em relação aos filhos. Os ancestrais, os antigos, têm prevalência em relação aos que vieram depois. Significa que eles deram mais e nós, como descendentes, recebemos mais e não podemos devolver para esses ancestrais tudo aquilo que foi dado. Então, muitas vezes a gente está vendo nas discussões familiares, os problemas que a gente acaba atendendo em consultório, uma necessidade que os pais têm de serem aprovados pelos filhos. Então, parece que quanto mais se dá, menos reconhecimento esses pais sentem. Quando eu estou em paz com aquilo que eu recebi dos nossos pais, eu vou ter facilidade, mais habilidade para lidar com aquilo que eu dou para os meus filhos e com a relação também entre pai, mãe e filhos, mesmo que não venha gratidão do outro lado. Porque se eu estou em paz com o pai que eu sou, significa que eu também vou estar em paz com o meu pai, com minha mãe, do jeito como eles foram. Não quer dizer que eles foram perfeitos, ao contrário, nós estamos falando de um olhar adulto. Então a gente sabe separar aquilo que foi difícil, nós conseguimos nos trabalhar terapeuticamente quando é necessário, olhar traumas, dificuldades de separação, maus tratos, violências e abusos que podem ter ocorrido, e ao mesmo tempo a gente consegue também separar aquilo que foi positivo, aquilo que eu recebi, as habilidades, o sacrifício muitas vezes que os pais fizeram, o que eles puderam pagar, como eles puderam nos conduzir, o que eles nos ajudaram a entender da vida. Tudo isso vai sendo separado em lugares. A gente trabalha as nossas questões pessoais, mas a gente também começa a entender a grandiosidade do que foi transmitido pelos pais, avós e ancestrais e que está vibrando dentro de nós. Se eu não consigo valorizar esse lado pai e mãe em mim, significa que eu também estou tentando fazer melhor que meus pais. Significa talvez que eu não tenha visto que meus pais também deram aquilo que foi possível. Eu tenho mágoas, eu tenho dores, às vezes eu tenho traumas. São inúmeras as questões que a gente verifica de geração para geração. E essas mágoas emocionais, elas vão impedir que a gente abrace, que a gente entenda toda essa realidade daquilo que nós recebemos dos pais como força, como dons, como talentos. A gente vai perceber que talvez o dar, ele se torne pesado, é um peso para o filho. E quando que isso ocorre? Dá uma olhadinha nesse slide que eu preparei para você. A maternidade e a paternidade exercida como um sacrifício. A gente aprende isso. A gente aprende, às vezes, nas falas dos nossos avós, dos nossos pais. Eles falam o quanto que foi difícil carregar essa família, alimentar esses filhos, ter que viver sem a ajuda de um parceiro ou de uma parceira, ter que lutar contra, às vezes, uma família que era belicosa, não apoiava aquela relação, aqueles filhos, ter que ir atrás do alimento, ter que brigar às vezes com outras famílias que estavam, outras mulheres, outros homens que estavam interferindo na criação. Pode ser que fique a imagem que ser pai, ser mãe é um sacrifício. E perceba o quanto que isso é pesado para o filho. E se você viveu isso em relação aos seus pais, perceba o quanto que isso foi pesado para você.
Às vezes também o filho não foi desejado ou ele veio no momento errado, entre aspas. Precisamos entender que a gente talvez sentiu dificuldade em acolher um filho, acolher uma gravidez, percebia que era muito temerário ser pai, ser mãe, no momento onde não havia dinheiro, onde você e seu marido, ou o pai ou a mãe do filho não estavam muito bem, a família não tinha como dar esse apoio, você não estava emocionalmente passando também por uma situação mais confortável que desse esse lugar de amparo para uma maternidade, uma paternidade mais calma. Às vezes a gente não queria o filho, às vezes a gente quis abortar e às vezes a gente tentou abortar, né? É uma coisa que a gente ouve bastante em consultório. Tudo isso faz parte. Mas, se você foi gerado nessa situação, se um filho foi gerado nessa situação de certa exclusão, isso se torna um peso. E esse filho vai se sentir excluído, talvez você se sinta excluído porque não foi o momento adequado, não foi a forma mais tranquila que houve para a sua gestação e para o seu nascimento. Às vezes colocamos o filho também como um elo de ligação entre os pais, aquele casal que já está meio separando, então esse filho ele se torna a única coisa que une o pai e a mãe. Isso é muito pesado, né? A gente diz que é importante olharmos aquilo que está sendo excluído e às vezes a separação ela é necessária ser vista. Pensamos erroneamente de que a separação vai fazer mal para os filhos. E geralmente a gente vê que é o contrário. O ficar junto numa relação tóxica, numa relação onde ambos estão insatisfeitos, isso sim faz muito mais mal para o filho do que uma separação com uma certa transparência e que cada um aprenda a lidar com essa dor da separação. Às vezes também projetamos as mágoas que carregamos do pai ou da mãe do nosso filho para esse filho, e isso também se torna extremamente pesado. Esse filho vai perdendo a capacidade de ser feliz, de ser alegre, se vê como um problema. Eu sou o problema disso. E também acaba entrando numa raiva de relacionamento que não tem a ver com o filho, né? As questões de relacionamento entre pai e mãe, entre casal, tem a ver com o casal. Os filhos são filhos, né? Ele quer olhar para o pai, ele quer olhar para a mãe e ter o direito de amá-los por igual, não importa o que esteja acontecendo no relacionamento. Existem também os filhos que se tornam peso para os pais, né? Então eu já falei um pouquinho que quando a gente está desconectado em relação aos nossos pais, a gente se vê como um pai e uma mãe deficiente, que precisa dar sempre mais e mais e mais, e isso vai alimentar esse lugar do filho também querer receber mais, 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 e isso uma hora vai cansar, né? Tanto para quem está dando quanto para quem está recebendo, né? Muitas vezes o filho também está identificado a uma imagem de exclusão do passado familiar. Então ele acaba se sentindo pouco cuidado e entra, por exemplo, em vícios, entra numa dificuldade de trabalho, entra numa carência infinita, entra numa doença que não acaba nunca, uma depressão. E aí nós, pais, a gente começa a olhar para esse filho e não vemos o filho, a gente vê o problema. Então a gente vê o excluído, viciado, o que não trabalha, o que não estuda, o depressivo. E isso tem a ver com algo do nosso sistema familiar que também não foi visto. Quando a gente consegue ficar em paz com isso, nós vamos conseguindo libertar o filho dessa imagem que está truncada, né? Com essa identificação. A gente começa a olhar a força do filho, quem ele é na realidade, e paramos de julgá-lo dessa forma tão difícil e tão pesada, porque quando a gente olha para ele, estamos vendo alguma exclusão que nós não demos conta do nosso sistema familiar, nossos pais, nossos avós não deram conta, e esse filho vem manifestar isso. A partir desse lugar, a gente vai aprender a colocar limites, né? Então, não quer dizer que a gente vai carregar os filhos eternamente,
Então a gente começa a fazer acordos, começamos a colocar regras, né? Porque se os filhos estão sem limites, os pais também estão sem limites, e a gente pode inverter isso, porque preparamos os filhos para a vida. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que a força desse filho desperte, mais habilidade, né, esse filho vai poder desempenhar sem ficar dependente dos pais. Só que isso às vezes implica também a gente ter uma certa dureza, aprender a lidar com o não, aprender a reconhecer que aquilo que você está dando é o máximo que você pode, e aí você vai, muitas vezes, não ficar bem na fita, como diz a gíria, mas você vai colocando o seu espaço, os seus limites, e isso é benéfico. Aqui no slide eu digo que quando os pais projetam no filho o que ele não é, somente um filho. Então, filho é somente um filho, tá? Pode parecer meio simples, meio bobo, mas é isso. Ele não é ou viciado, ou vagabundo, ou depressivo, ou rebelde. Ele é um filho. E aí a gente separa os comportamentos, trabalhamos os comportamentos em nós, né? E talvez no filho, se for possível, para que a gente possa tomar as decisões e colocar os limites. E é importante a gente entender que o sucesso ou fracasso de um filho não significa que você é um pai ou uma mãe bem-sucedido ou mal-sucedido, né? Então a gente precisa começar a entender também que as coisas acontecem, né? Cada um vai atrás dos seus objetivos, uns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade, e nós não podemos dominar nem muitas vezes o nosso sucesso, quanto mais o sucesso dos filhos. Percebe como a gente mistura demais, né? A gente se emaranha, né? São emaranhamentos, como falamos na constelação, achando que nós podemos dominar o futuro, quando a gente, na verdade, só está projetando alguma coisa que está mal resolvida em nós, em cima da vida dos filhos. Soltar com amor, cuidar com amor. Então, os filhos não são reflexo do meu sucesso, do meu fracasso. Os filhos são os filhos e eles têm uma jornada própria, e a partir de algum momento, pouco podemos fazer por eles. Principalmente quando eles já estão jovens, mais adultos, aí é o caminho deles e eles terão que fazer esses testes. Alguns de nós estamos presos a imagens de filhos que morreram, abortos, natimortos, crianças, irmãos que morreram em tenridade. Tudo isso pode meio que contaminar a ideia de filhos. E a gente olha para os filhos com dó, com medo que aconteça um acidente, com medo que ele fique doente. E a gente está, no fundo, projetando algo que já foi do nosso passado. Perceba o quanto que pode ser que dentro de você tenha algo misturado com essas imagens. E claro, você vai querer o sucesso dos filhos. Todos nós queremos vê-los felizes, dá uma alegria muito grande quando a gente percebe os filhos conseguindo fazer as coisas deles na vida, enfrentando seus problemas, mas só a gente precisa entender, novamente, que não está em nossas mãos a capacidade de fazer um filho ser feliz ou não, né? Então, esse é o lugar da humildade que precisamos aprender também como filhos. Diante da vida, nós somos pequenos, fazemos o nosso melhor, mas a vida ela tem um mistério e nós somos conduzidos por ela. Uma última frase que é legal a gente pensar é: a verdadeira ajuda dá força, ela não tira nem de si e nem do outro. A ajuda no olhar sistêmico, ela vai amparar a pessoa quando ela realmente está muito mal, mas em algum momento a gente retira essa ajuda, que é uma ajuda meio de perigo de vida, onde a gente realmente tem que dar muito de si para ajudar alguém, e depois a gente vai se retirando, se afastando, permitindo que a força do outro se manifeste. Por isso, às vezes, a ajuda é deixar de carregar alguém nas costas, nos ombros, no colo, e permitir que a pessoa faça os seus movimentos. Isso exige muita inteligência emocional, porque tantas vezes a outra pessoa ela não vai achar que isso é uma ajuda, e talvez ela presa num lugar de carência, de birra, ela vai virar a cara.
e a gente precisa sustentar, entendendo aqui no fundo do coração que isso também é amor. E quem sabe essa forma de manifestar amor seja a mais eficiente possível para uma questão de filhos dependentes e pais dependentes dos filhos.